Amém. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Vamos lá, toda vez é nervoso, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus 4. Mateus 4. Glória a Deus. Vai dizer a tentação de Jesus. Todos encontraram? Vou estar lendo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não se machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até o monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui nós vamos estar lendo um contexto ao qual inicia, em seguida, que quer dizer que após Jesus ter passado por algo anteriormente, e esse algo anteriormente foi o batismo de Jesus. Quando Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, porque aqui vai dizer que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Então, antes disso, Jesus ele tinha sido batizado por João Batista. E Jesus ele vai, é levado ao deserto pelo Espírito Santo, para que ali no deserto ele pudesse ser provado, pelo diabo, ao qual ali Jesus, nesse momento de provação, ele pudesse ser preparado para algo que viria, que nós sabemos, que seria a sua morte na cruz por nós. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre deserto, e deserto é um lugar escasso, um lugar seco, um lugar onde não tem nutrientes, onde vamos se dizer que não há vida naquele lugar, E Jesus foi conduzido para aquele lugar. E por vezes a nossa vida é dessa maneira. Somos conduzidos para um deserto, um lugar onde nós olhamos e nós não vemos nenhuma oportunidade, não vemos nada, nenhuma opção aos nossos olhos. Mas Jesus ele foi para aquele lugar porque existia um propósito. O próprio Espírito levou ele para aquele lugar. E em nós, conosco, trazendo para as nossas vidas, por vezes a gente questiona a Deus: por que estou passando por isso? Porque, ai Deus, às vezes a gente, entre irmãos, a gente comenta: estou num deserto. Mas a gente não consegue compreender o porquê desse deserto. Por vezes é necessário estarmos nesse deserto. Por vezes é nesse deserto que ali o Senhor ele vai falar conosco de uma maneira que, se nós estivéssemos num lugar com muitas coisas ou com muitas pessoas, a gente não conseguiria ouvir atentamente a voz do Senhor a falar conosco.
que o próprio Espírito conduziu Jesus por 40 dias, 40 noites naquele lugar, porque ali o Senhor foi falando, foi ministrando, foi trabalhando com Jesus. E na nossa vida não é diferente. É necessário por vezes estarmos também no deserto, igreja. É necessário por vezes passarmos por algumas situações para que possamos nos achegar mais perto dele. Por vezes a gente vai questionar a Deus, por que isso? Por que dessa situação? Por vezes é só o Senhor, filho, vem, eu estou te chamando para esse lugar. Não questione, não me pergunta, só venha, porque nesse lugar você vai estar mais perto de mim. Eu vou conseguir falar com você, não vai ter volume, não vai ter barulho. É só eu e você. Porque deserto é isso, é lugar de estar só. Mas não é só, porque nós estamos na melhor companhia do nosso Pai. É o lugar onde nós somos moldados, é o lugar onde não há falta, porque o inimigo ele se aproveita muitas vezes desse lugar quando nós estamos para jogar algumas coisas no nosso ouvido. E ele foi tentar Jesus, dizer que Jesus transformasse até a pedra em pão. Jesus tem esse poder, mas ele vem dizer que não é nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de toda a palavra que Ele derrama, que Ele declara sobre nós, que nós devemos viver. É debaixo dessa palavra, é debaixo de uma palavra que um dia o Senhor declarou sobre mim, sobre você, que nós devemos nos posicionar. Porque por vezes a gente acha que as situações estão acontecendo e a gente começa a ouvir muitas pessoas falando muitas situações e a gente começa a entrar em desespero e nós nos esquecemos da palavra que um dia o Senhor declarou sobre a nossa vida. E ali começa a vir o desespero, começa a vir o medo, começa a vir os sentimentos difíceis. Só que nós devemos nos basear nessa palavra que sai da boca dele. Não é da minha boca, não é da boca do pastor, não é da boca do irmão, é da boca do Senhor. Porque quando nós nos apegamos à palavra do Senhor, Ele fala ao nosso coração. Ele ministra ao nosso coração. Não há nada mais importante quando nós estamos no deserto, quando nós vamos à palavra do Senhor e falamos: Senhor, fala comigo. Ministra ao meu coração, eu não sei o porquê, porque eu estou vivendo isso, mas o Senhor sabe, então ministra ao meu coração. E o Senhor, Ele fala ao nosso coração. Ele usa a palavra dEle. Não há lugar melhor do que a palavra do Senhor para falar aos nossos corações, para acalmar o nosso coração. E Jesus, Ele vai de encontro a falar ao inimigo, dizendo que a palavra, declarando a palavra, e nós temos que ter essa palavra na nossa boca, porque quando a situação ocorrer, nós vamos declarar a palavra que o Senhor diz, quem Ele diz que eu sou, é sobre isso que eu vou viver, não é sobre a circunstância. Não é fácil, porque por vezes a gente esmorece. Nós, seres humanos, não adianta nós dizer que vai estar sempre tudo maravilhoso, eu vou estar sempre sorrindo. Não vou estar. Mas quando eu me baseio na palavra, mesmo no dia mais difícil da minha vida, eu olho na palavra, eu busco por Ele, Ele vem, Ele se manifesta e Ele fala no meu coração. Porque Ele é assim. Domingo, o Espírito Santo, Ele falou nesse lugar poderosamente. Quem esteve neste lugar, o Senhor falou neste lugar poderosamente, Ele se manifestou neste lugar. Quem estava atento conseguiu, era palpável a presença do Senhor neste lugar. Então não tem como, igreja, nós falar que o Senhor não fala, porque Ele fala. Ele usa, eu estava falando com a Solange, quando nós damos espaço, o Espírito Santo, Ele vem, Ele faz, Ele usa, mas nós precisamos estar disponível para que Ele venha fazer em nós. Mas enquanto nós estivermos preocupados com a circunstância, nós vamos estar somente ouvindo outras vozes, e a voz que é mais importante do nosso Deus, a gente acaba não ouvindo. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando neste lugar.
E lá em Tiago 4 vai dizer, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, ele resistiu ao diabo quando o diabo começou a dizer: se você é o filho, se você é o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se você é o filho de Deus, se jogue daqui, né? Se você me adorar, eu vou te entregar tudo. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era em Deus. E lá em Mateus mesmo, 3, lá no versículo 16, vai nos dizer que Jesus estava sendo batizado e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Essa é a palavra que Jesus tinha. E a mesma palavra que eu e você tem. Eu sou filha. Você é filha. Você é filho. Jesus sabia que não importasse, porque aqui o inimigo ele fala: se você é filho de Deus. Ele sabia que ele era filho. E ele não precisava provar nada a ninguém. Ele não precisava se jogar daquele lugar para provar que ele era filho de Deus, porque ele sabia da sua identidade. Assim como eu e você. Quando nós temos a nossa certeza em quem nós somos, a nossa identidade nele, nós não precisamos provar nada a ninguém. Nós precisamos estar firmados na palavra. Nós precisamos estar firmados nele, dependendo dele. Dependendo daquilo que ele fala e vai falar aos nossos corações. Porque ele vai dizer: no deserto, se você está comigo, você não vai ter falta de nada. Você não vai ter falta da comida. Você não vai ter falta da presença. Você não vai ter falta de mim. Quando você está no deserto, quando você depende de mim, tenha certeza que nesse lugar você será abastecido por mim. Toda a provisão que é necessária, eu vou enviar. Aleluia. Porque após a tentação, quando o diabo sai da presença de Jesus, os anjos vêm e servem ele. E nós também temos isso. Nós também. Isso está disponível para mim e para você. A provisão do Senhor está disponível para mim e para você. O amor do Senhor está disponível para nós. Basta nós nos mergulhar neste lugar. Basta nós querer esse lugar, acessar esse lugar na presença do Senhor. E quando nós sabemos que nós somos filhos amados, isso nos basta. Quando nós assumimos esse lugar de filho, isso basta para mim e para você. Não importa os burburinhos, não importa as falas, não importa o vale que eu e você estejam passando. O que importa é eu saber que existe um Pai, um Senhor que está cuidando de mim. Aleluia. Que cuida da minha casa, que cuida da minha família, que cuida de tudo que eu tenho nos mínimos detalhes. Esse é o nosso Deus. Verdade. E o Senhor, eu estava orando e o Senhor ministrava ao meu coração: filha, no deserto existe alimento, existe proteção e existe principalmente a minha presença, que isso é suficiente para você. É suficiente quando nós dependemos da presença do Senhor. Quando nós dizemos: Senhor, eu estou aqui, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não tenho nada, eu não sou nada se a Tua presença não for e não estiver na minha vida. Deus. Se o Senhor não for comigo, como Moisés disse, eu não vou. Porque eu sou totalmente dependente da Tua presença. E no dia que a Thelma ministrou, ela falava, né, que nós vivemos quando nós estamos ministrando, nós trazemos um pouquinho da nossa realidade. Não tem como nós não dizer. E eu, antes do pastor me chamar, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração. Eu falei: Deus, o dia que eu tiver a oportunidade, assim como o Senhor ministrou no meu coração, que o Senhor falou comigo nesse lugar, eu levarei para a igreja. E essa semana, no domingo, o pastor mandou, eu falei: Senhor, mas será que eu estou pronta para falar, né? E quando eu cheguei aqui,
eu senti o Senhor me autorizando a trazer essa palavra. Eu me lembro que teve um dia, assim que meu pai faleceu, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. eu estava em casa na terça-feira. E eu confesso aos irmãos que eu estava bem desanimada mesmo. Não espiritualmente, mas emocionalmente. E eu dizia ao meu coração: ai Senhor, eu não sei se amanhã eu vou pro culto. Sendo muito sincera. E na quarta-feira faria uma semana. Eu falei: acho que amanhã eu não vou para a igreja. Amanhã vai fazer uma semana, eu vou ficar em casa. E eu falei assim: Deus, o Senhor conhece meu coração. Eu não estou naquele lugar para me agradar a ninguém. Eu estou lá porque eu preciso da tua presença e eu estou sendo muito sincera contigo. Eu entrei no banheiro para tomar banho e eu falei com o Senhor. E eu até pensei, né? Eu falei: eu vou dividir essa angústia minha com uma amiga. Eu falei: quando eu sair, eu vou mandar mensagem, vou conversar com ela. Só que na hora eu comecei a falar com o Senhor e eu comecei a dizer para Ele: Deus, fala comigo. Ministra o meu coração, porque eu preciso que o Senhor me entregue uma palavra. E quando eu saí, eu fui orar. E quando eu abri a palavra, estava lá em Jeremias 29, 11, que diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseia. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu ouvirei. Se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. E naquela hora a presença do Senhor me encontrou no meu quarto. E eu falei: amém, Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, porque em outra tradução vai dizer que são planos de paz e não de mal. E eu tomei posse daquela palavra. E eu falei: Senhor, amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Quando foi na quarta-feira, eu não consegui estar neste lugar, porque eu falei: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo daquele lugar. E quando eu cheguei aqui, o Senhor ministrou desde o momento que eu estava no louvor. E eu me recordo que eu louvava o Senhor neste lugar, e o Senhor até me trouxe palavra para ministrar sobre a igreja. E quando eu me sentei, eu falei: Senhor, como assim, né? Eu achava que eu nem estaria aqui. E o Senhor falou no meu coração: é nessa situação mesmo que eu te uso. É no lugar de dor mesmo que eu uso. Não importa quando você me dá liberdade, eu uso. Não importa se você está passando por uma dificuldade ou por uma dor, eu vou usar você. Basta você dar liberdade que eu faça. E no domingo, quando eu estava aqui, na semana que tudo aconteceu, eu vim para o ensaio. E eu estava aqui, eu falei: Deus, meu coração está doído. E ele falava: só me adore. Aleluia. Ele falava: só me adore. E é nesse momento, igreja, quando nós não temos nada para entregar ao Senhor, Ele fala: me adore, me busca, se entregue, não importa a circunstância, não importa o deserto que você esteja passando, me adore, porque eu estou aqui. Eu sou esse que te fortalece, eu sou esse que te renova, não importa. E eu falei: Deus, é em ti que eu me coloco, é na tua presença, é desfrutando da palavra, porque quando uma palavra é sobre nós conseguimos seguir, igreja. Não é sobre nós, não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade do Senhor sobre
você estiver passando por algo, vai para a presença do Senhor. Porque a primeira coisa, quando alguma coisa acontece, nós queremos desanimar, nós queremos murmurar, nós queremos correr, falar para alguém, mas não é isso que Ele está esperando de nós. É dependência total nele, é depender dele, é viver para Ele, é dizer: Senhor, eu dependo de Ti, não importa se hoje eu estou no deserto, se hoje eu estou passando por isso, eu quero depender da Tua presença. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem para minha vida. Deserto não é lugar de morar, é passageiro. É lugar onde nós passamos, nós não vamos ficar neste lugar. Nós só passamos por Ele, ali nós somos moldados, somos transformados pelo poder dEle. Quando estamos firmados nele, essa rocha, esse lugar, esse Jesus que foi ministrado domingo, que na tempestade Ele está conosco. É no deserto, é na tempestade, é na bonança, em todo o tempo Ele cuida de nós, Ele fala no nosso coração. Então não desista. Quando você pensar, corra para Ele. Quando vier o desânimo ou o desespero, corra para Ele, porque Ele sempre vai estar disponível. Não há lugar melhor do que a presença do Pai. Não há lugar melhor de desfrutarmos do que corrermos, se humilhar, estar aos pés dEle, se derramar por inteiro, porque Ele tem sempre algo a ministrar ao meu, ao seu coração, quando nós mergulhamos neste lugar. E Jesus foi alimentado pelos anjos, assim como nós somos alimentados todos os dias. Quando nós estamos na presença dEle, nós somos alimentados pelo Senhor. O Senhor, Ele nos prepara sempre, Ele sempre prepara o nosso coração. Quando nós iremos passar por alguma coisa, Ele prepara o nosso coração para aquilo. Não é de qualquer jeito. Ele vai preparar uma palavra, Ele vai te entregar uma palavra, Ele entrega uma palavra. Existe uma palavra, e a principal palavra hoje é que eu e você somos filhos amados. Não importa o que dizem para você ou sobre você, a sua identidade precisa estar firmada nele, de filho e filho amado, dependente dele. Não importa hoje qual seja a situação, esteja dependente dele. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, assim como você não sabe o que eu estou passando, mas Ele sabe. Ele cuida de nós. Quando nós dividimos o fardo, quando nós entregamos para Ele o fardo, fica tão mais leve. Mas é necessário depender dEle também. É necessário dizer: estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, só ministra o meu coração, só fala comigo. Não deixa que eu esteja só nessa situação. Quer ser servido por Ele, viva em base de obediência, em base de obediência. A nossa vida, no contexto geral, precisa existir, exige obediência. É necessário vivermos em obediência a Ele. Se nós queremos crescer em algo, viver algo, nós precisamos obedecer ao Senhor. É necessário. Jesus, Ele viveu a base da obediência, porque quando Ele veio para cá, Ele foi obediente. Coisas que Ele viveu nesse lugar foi a base de nos mostrar que a gente precisa obedecer, a gente precisa demonstrar obediência, honra ao nosso Deus. Que não seja da nossa maneira, por vezes do nosso jeito. É tão fácil. É tão fácil viver da nossa maneira quando nós achamos, né? Teve um dia que eu me peguei pensando, falei: Deus, se nós fizéssemos exatamente tudo como o Senhor diz a palavra, será tão mais fácil viver. Mas a gente prefere ir pelo nosso fácil do que obedecer a palavra do Senhor, do que ser dependente da palavra dele.
A gente prefere fazer algo que hoje é fácil, mas que futuramente gerará muitas consequências que talvez não tenha nem como voltar. Mas Jesus, ele nos ensina a ser dependente e desfrutar dessa presença, desse amor, ser envolvido por Ele, descansar nele. E quando nós desfrutamos nele, Ele cuida de nós. Aleluia. E lá vai nos dizer em em Jeremias 1,5: eu o conheci antes mesmo de formar no ventre da sua mãe. Então, antes mesmo dele nos colocar no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, ele já saberia quem seria eu, quem seria você. Então, não se apegue com as coisas, com a circunstância. Saiba que o Senhor, ele já nos conhecia, ele já nos amava, ele já tinha nos escolhido, ele já tinha feito um plano para cada um de nós. Nós possamos desfrutar desse lugar, desfrutar dessa presença, que ao sair daqui continue a desfrutar da presença do Senhor, continue a mergulhar na palavra dele, a meditar na palavra do Senhor, porque todos os dias o Senhor, ele nos entrega algo diferente, algo novo. A palavra dele se renova a cada dia, a cada manhã. Quando nós mergulhamos neste lugar, somos abastecidos, somos renovados, somos curados, somos transformados, somos vivificados nele. Aleluia. Amém? Eu vou pedir para as meninas colocar um louvor agora. E eu gostaria que a igreja meditasse nessa palavra, desse louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje eu me peguei pensando naquela oração antiga. Poder viver o teu chamado era o que eu queria. O desânimo era tanto, lembro bem do que eu senti.